Boa noite, tudo bem com vocês? Como eu falei hoje mais cedo, hoje eu vim trazer a história do meu primeiro contato, primeira visualização de um espírito. Isso aconteceu em 2010. Algumas pessoas aqui do Instagram me conhecem pessoalmente, então sabem dessa história. Em 2010, eu fiquei doente do pulmão. O que era para ser 4 a 5 dias baixada no hospital por um início de pneumonia, acabou se transformando 11 dias de UTI e 20 dias internada no total. Detalhe, naquela época eu fui para o hospital, pronto-socorro, por uma infecção na garganta. Um domingo, estava muito mal, não queria ir, mas acabaram me convencendo de ir. Eu fui atendida por um médico, que na verdade não era médico, era um falso médico, que depois se descobriu e foi cassado também, né? Mas isso é uma história que, se vocês quiserem, eu conto mais detalhes em outro vídeo, para não alongar tanto isso daqui. Esse médico me deu uma medicação que eu sou alérgica, e eu não sabia, deu outra medicação errada, não para tratar, e eu piorei, né? Além de ter a reação alérgica. Então, quando eu fui no posto de saúde, no município em que eu morava, imediatamente o médico de lá me mandou para o hospital no outro município. Onde eu morava não tinha hospital. 4, 5 dias de internação, só para controlar, que tinha virado início de pneumonia, e a partir disso eu teria alta. Só que eu peguei lá dentro do hospital uma infecção bacteriana, viral, não lembro mais, mas que ela pegou muitas pessoas com problemas pulmonares, infecção de bexiga e tem mais algum outro problema de saúde que eu não me lembro agora qual é. Isso foi em 2010. Aconteceu principalmente no Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal. Muitas pessoas não sobreviveram, né? Teve muitas mortes porque era um vírus ou bactéria que não se tinha conhecimento e o tratamento normal não fazia efeito. Tanto que eu não respondi à medicação, né? E dentro do hospital eu adquiri um efizema pulmonar. Eu não lembro mais de todos os nomes corretos, né? Um edema, um efizema, uma bolha de ar se formou e meu pulmão direito parou de funcionar. E como eles não sabiam mais o que fazer, chamaram um médico especialista do município vizinho e disse: a única solução é a gente fazer uma cirurgia para tentar remover a parte danificada para tentar salvar. E ele foi bem claro comigo, bem direto. Eu teria, do jeito que estava, teria 2 a 3 dias de vida no máximo, pois, como o pulmão já tinha parado devido à infecção, ela ia se alastrar para o corpo todo, ia ter paralisia total, infecção. Eu não sei mais as palavras certas, né, os termos técnicos, mas eu tinha 2 ou 3 dias de vida se não tentasse cirurgia. A cirurgia era a única coisa que poderia me salvar. Sim, isso na época eu era casada, deu desespero, né, preocupação dos familiares, né, porque era uma coisa bem absurda, né. E aí tu imagina aí numa pessoa que nunca fumou na vida, ter uma situação assim. No dia tudo preparado para a cirurgia, estavam meus pais e minha sogra na época. Naquele momento, quando eu estava indo para a cirurgia, eu vi um espírito vestido de branco, mais alto que eles, ali entre eles no meio, muito luminoso, uma luz branca que irradiava. E eu estava muito tranquila naquele dia, apesar de saber, ter certeza que eu não poderia não voltar mais,
eu tinha colocado nas mãos de Deus, ó. Se for da sua vontade que eu não retorne, que eu insere, beleza, ok, eu vou aceitar. Se for para continuar vivendo, tudo bem, também eu vou aceitar. Eu só não quero mais ficar nessa situação, porque eu estava com drenos direto, né, que foram colocados para tentar limpar o pulmão, o que tinha e nada funcionou. Aquele dia foi meu primeiro contato com o espírito. Na sala de cirurgia, no momento que cortaram a parte danificada, meu pulmão, o que sobrou, voltou a funcionar. Como que por um milagre. Isso até foi palavra do médico. Só que eles me deixaram acordar sem nenhuma anestesia, sem um soro com anestesia nem nada, na maca do hospital, ali na mesa cirúrgica. Pode imaginar a dor que eu gritei, né? Fez um escândalo. E aí, core ligeiro, os enfermeiros, o pessoal tudo, para me levar pro andar de baixo, para colocar na medicação no soro para dor. A explicação do médico que eu tinha que acordar sem nenhuma medicação para voltar o meu pulmão trabalhar sob o susto. Então, anos depois, eu entendi, quando eu estava estudando online mesmo, né, no CELD, a Casa Espírita de Leon Denis, do Rio de Janeiro, a história do espiritismo, e lá, num dos dias, os instrutores nos mostraram fotos de espíritos médicos que se materializaram. Aquele dia eu entendi, eu reconheci e entendi que aquele espírito lá em 2010 foi um médico que veio acompanhar e intervir na minha cirurgia. Claro que naquela hora eu fechei a câmera do computador, né? E desabei a chorar de emoção. E por esses dias agora, eu trabalho com uma equipe espiritual bem grande, eu finalmente reconheci entre um dos médicos o mesmo médico que estava comigo naquele dia lá em 2010. E no que ele me diz, até que enfim tu me reconheceu. Vocês não têm ideia da emoção que foi para mim. Bom, eu disse que eu ia trazer um alerta e uma reflexão nesse vídeo. Não quero me estender muito, até porque ninguém tem tempo de olhar um vídeo muito comprido. O porquê que eu adoeci do pulmão? Excesso de tristeza. Eu tive depressão, na época que não se falava de depressão, quando a minha filha me deixou esse mundo, e o tempo que ela ia ficar comigo, antes do que estava previsto, eu entrei em depressão após esse acontecimento, e eu não tive apoio, eu não tive com quem desabafar, eu não tive com quem conversar a respeito, e eu segurei isso pra mim durante anos, durante décadas. E aquilo me coroía, a dor, a saudade, o luto não vivido. E isso causou, fora as outras coisas também, causou uma tristeza tão grande, tão grande. Eu me lembro, não tenho vergonha de dizer, que eu perdi a conta de quantas vezes eu pedi para Deus me levar e Ele não me levava. Mas eu adoeci. Meu pulmão adoeceu de tristeza. Eu quase não sobrevivi. Sobrevivi porque eu tenho um propósito maior. É um propósito que eu vou honrar com a espiritualidade. E uma coisa que eu trago a reflexão e um alerta para quem está muito triste
Peça ajuda. Todos nós temos problemas, mas alguém vai parar para lhe ouvir. Alguém vai te dar um ombro, amigo. Busque auxílio, seja no SUS, um psicólogo. Sim, eu tratei depois. Há poucos anos, eu fiz um tratamento de mais de 2 anos com psicólogo, fora todas as outras terapias que eu procurei. Mas isso eu vou deixar para contar em partes em outros vídeos. E como eu estava dizendo, busquem auxílio, busquem não, se não há dinheiro, não há, porque esses tratamentos são caros, vá numa igreja, seja evangélica, seja católica, vá numa casa espírita, vai num terreiro ou centro, não sei bem o nome, de Umbanda, Candomblé, vá no posto do SUS, procure por um psicólogo, procure ajuda, não importa onde, mas procure ajuda, porque a tristeza em excesso, ela te corrói e ela encurta a tua estadia aqui na Terra. E ela quase encurtou a minha. E o mesmo, não interessa o lugar. Muitos têm preconceito contra a casa espírita, ou contra a igreja evangélica, ou contra a católica, ou contra um terreiro. Desde que isso te ajude, a opinião do outro não interessa. Vá onde o teu coração se sentir acolhido. Procure ajuda. Não faça como eu, que na época não havia acesso a psicólogo como tem hoje. Não havia tanto internet onde eu morava também não existia. Não havia financeiro. E como muitas vezes na minha vida, meus sentimentos, minha opinião foi silenciada. Naquela época também foi. E eu carreguei a dor por décadas. E ela quase terminou comigo. Busque ajuda. E se quiserem ouvir mais histórias, deixem aqui nos comentários qual assunto vocês gostariam de saber sobre minhas vidas passadas, minhas experiências com a espiritualidade, ou sintam-se à vontade. Mas mantenham a educação, porque algumas pessoas já vieram me atacar por um direct. Eu ainda fui bem sociável em responder, mas à medida que a pessoa faltar com respeito, eu não vou ser tão leve assim, né? Eu não admito falta de respeito na minha página, nem entre as pessoas, nem para comigo. Antes de dar opinião que vai me agredir, me questione. Obrigado para quem ficou até aqui. Uma ótima semana para todos nós. Gratidão.